O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal da família, o canal do sucesso. Este programa não tem fins lucrativos. Foi uma porta que Deus abriu para que nós pudéssemos pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que não é pregado nos púlpitos. Aqui nós falamos a verdade a respeito do evangelho. Não tem subterfúgio, não tem mimimi. Aqui tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do nosso Deus. Gente da gente que se liga na gente. Lá de Marcolândia, meu amigo Oswaldo Costa e Dona Hilda, sua esposa. Um abraço aí para os filhões, Antônio Carlos e Petrônio. Um abraço para meu amigo Roque e sua esposa, Dona Maria. Um abraço aí para Dona Valdenice, Isaquinha, todos aí na cidade de Marcolândia, no Piauí. Um abraço também para o pastor Valdemir Souza, sua esposa Luziete. Gente da gente que se liga na gente. E agora chegou o momento de nossa reflexão. Escolhemos para o programa de hoje o tema Clamando por um Rei. Nosso texto básico está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Bersaba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Esse texto contido no livro de 1 Samuel, capítulo 8, nos traz uma história muito interessante a respeito de um povo insatisfeito com o sistema de liderança. Deus estava com o povo de Israel e tudo ia às mil maravilhas, mas o povo queria algo que para ele seria o melhor. Ele queria um rei, ou seja, Deus já não era o comandante ideal. Samuel ficou muito preocupado com aquilo, porque ele fora acusado de um crime que nunca cometeu. Samuel era um homem amado por Deus, abençoado por Deus, um homem sem mácula, que não dava espaço para alguém falar mal dele. O povo de Israel queria um rei que o governasse pessoalmente. Para isso, usaram como justificativa a idade avançada de Samuel e o comportamento de seus filhos Joel e Abias. Samuel não se agradou da ideia e passou a viver momentos de angústia. E o que fazer para controlar os ânimos de um povo enfurecido? Então Samuel procurou o melhor caminho. Ele orou ao Senhor. Isso está no versículo 6. Veja bem o que disse Deus para Samuel. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo,
em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e 9. Aqui, Deus conforta Samuel. Tira dele toda aquela angústia pelo comportamento do povo de Israel. Agora Deus manda Samuel falar com o povo. Vejamos qual o recado que ele mandou Samuel falar. Deus mandou Samuel dizer ao povo de Israel: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Veja o que Deus mostrou para aquele povo, o que ia acontecer com ele se realmente eles tivessem um Deus diferente, um Deus que um rei diferente, um rei que não fosse um rei com o mesmo pensamento e com o mesmo poder de Deus. Olha o que Deus disse para o povo através de Samuel: ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns para capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, ou seja, suas colheitas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Está lá em Samuel 8, 11 e 12. E Samuel continuou: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso trabalho e vós lhe sereis por servos. Está lá em 1 Samuel 8, 13 a 17. Deus mandou um recado duro para aquele povo. Ou seja, o povo teria diante dele um ditador como rei. E isso iria mudar totalmente a vida daquele povo. Um povo que era abençoado por Deus, um povo que era dirigido pelo Espírito Santo, um povo que recebia de Deus todas as vantagens, todas as vitórias, todas as maravilhas, mas aquele povo não queria Deus como seu comandante, como seu rei. Ele queria um rei que estivesse à frente dele nos momentos de guerras, como acontecia com os outros reis de outras cidades. Ah, nós queremos um rei igual ao rei da cidade tal. Aquele é um rei que, quando tem a guerra, ele vai na frente. Ele enfrenta tudo e todos. Nós queremos um rei assim. Eles não queriam um rei poderoso, um rei que o tirasse dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele queria um rei que satisfizesse os seus anseios, os seus desejos. Vejamos agora as consequências de tudo isso, segundo nos mostra 1 Samuel 8,18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Mas, apesar de tudo isso, eis a resposta do povo de Israel. Veja o que aquele povo respondeu para Deus. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não,
mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. A conclusão está em 1 Samuel 8, 21 e 22. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Nada mudou. Nós temos um Deus divino, santo, soberano e todo-poderoso. Temos um Deus que criou este universo com tudo o que precisamos. Um Deus que é dono de tudo e que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Mas muitos ainda não se conformaram com este Deus maravilhoso, extraordinário, e que continua sendo o mesmo Deus da história que você acaba de ouvir. Assim como o povo de Israel, muitos ainda procuram abrigo e soluções para os seus problemas em homens frágeis, limitados e falhos em muitas de suas decisões. Vivemos diante de uma humanidade perversa, gananciosa, invejosa, vingativa e cada vez mais distante de Deus. Uma humanidade que confia em si mesma. Humanidade que clama por um rei que nada de bom tem para nos oferecer. E assim caminhamos sob o domínio de homens que cometem grandes atrocidades. Até quando seremos iguais ao povo de Israel? Até quando confiaremos os nossos problemas à fragilidade humana? Veja que Samuel ungiu como o primeiro rei de Israel ao rei Saul, um jovem que ele encontrou no caminho que ele transitava. Porque Deus havia dito para Samuel: vai, Samuel, e o primeiro jovem, a primeira pessoa que você encontrar, unja como rei. E a primeira pessoa que Samuel encontrou foi Saul. Saul não esperava por aquele momento, mas Samuel impôs a mão sobre ele, derramou o óleo ungido na cabeça e anunciou para ele que ele seria o rei de Israel. Saul recebeu todas as orientações de Deus. Deus disse para ele como ele deveria agir como rei de Israel. Faça isso, isso, isso e isso. Não faça isso, isso, isso e isso. No início, Samuel ia às mil maravilhas, ia muito bem. Mas o poder lhe subiu à cabeça. Ele começou a fazer coisas que desagradavam o Senhor. E como Saul colocou em prática tudo aquilo que lhe veio à cabeça. Como Saul fugiu das orientações de Deus, o povo de Israel começou a sofrer. Sofreu o que eles não esperavam. Sofreu a má administração de Saul. Saul começou a desagradar ao Senhor, andando na contramão de tudo aquilo que Deus havia orientado. E quem sofreu com isso? O povo. E veja que o povo chamou Samuel, os anciãos, e disseram: ó, Samuel, você está velho, seus filhos não estão seguindo os seus caminhos, estão aí depravados, fazendo coisas que não devem. Samuel sofreu muito com aquilo. Pagar por um erro cometido pelos seus filhos não era justo. E Samuel começou a sofrer com aquilo. Mas sabe qual foi a saída de Samuel? Ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e atendeu. E disse: Samuel, não te preocupas.
Aquele povo não está sendo contra você, não está agindo contra você, mas contra mim. Foi mesmo que dizer assim para aquele povo: agora vocês vão pagar pelo erro que cometeu. Olha, você vai pagar pelo erro que você cometeu. E o povo de Israel começou a sentir na pele o resultado de sua péssima escolha. Enquanto estavam no domínio do Senhor, ia tudo às mil maravilhas. Mas eles queriam um rei, um homem igual a eles, um homem que estivesse à frente deles nas batalhas, a exemplo de outros reis de cidades vizinhas. Mas, quando nós escolhemos mal, nós pagamos pelo mal que escolhemos. Pense nisso. Reflita e medite sobre isso. E que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Pastor Marcos Ferreira Dias, Dr. José Guedes, Arthur Rocha, sua esposa, Dona Lourdes, meu amigo Orlando Castro e Dona Ceissa, sua esposa, juntamente com seus filhos Lucas e Mateus. Também lá em Santa Maria, Genison e Dona Sônia. Também o filho Kelvin, gente da gente, que se liga na gente. Aquele que procura superar os outros geralmente fracassa. Portanto, tente superar a si mesmo. Você está assistindo o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet. O sucesso na sua casa, o programa da família, o programa que já caiu na preferência popular. Olha, gente, nós no programa passado divulgamos aqui o lançamento da banda Bem Dizer. É uma banda formada por jovens da Igreja Presbiteriana Central do Gama, Igreja Presbiteriana Renovada do Gama e Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. Esses jovens enfrentaram esse desafio. Parabéns aí para o Jonatas, a Isa, o Enzo, o Henrique, a Nicole, o Arthur, o Wesley e o Mateus, os componentes do grupo Bem Dizer. A primeira gravação que eles fizeram teve como título Inabaláveis. E agora já concluíram uma nova música que também irão gravar. O título será Confissão. Então vamos orar por esses jovens, orar por essa banda que foi criada para louvar e glorificar o nome de Deus. Tá bom? É a banda Bem Dizer. Nós já rodamos aqui, já apresentamos aqui o áudio da banda, né? Com a música Inabaláveis. E, se Deus quiser, nós estaremos também divulgando a música seguinte, que será Confissão. Vamos esperar que eles concluam aí esse trabalho maravilhoso. Parabéns a esses jovens, jovens destemidos, jovens corajosos e que se propõem a divulgar o Evangelho através da música. Tá bom? Um abraço para todos os jovens da banda Bem Dizer. E nós não deixaríamos de apresentar para você aquela nossa costumeira advertência. Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, não tem choro nem lágrimas. Quando ele voltar, haverá ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição dos mortos, ele vai separar o joio do trigo. O joio ele vai colocar à sua esquerda.
O trigo ele vai colocar à sua direita. O trigo será um grupo integrado por aqueles que perseveraram na fé, que seguiram o caminho da santificação até chegar aos pés de Jesus Cristo. O joio são aqueles que não seguiram a Jesus Cristo, ouviram a mensagem do Evangelho, chegaram para ele, falaram sobre Jesus Cristo, sobre Deus Todo-Poderoso, sobre o Espírito Santo Consolador, e eles viraram as costas. Saíram de mansinho para não ouvir falar de Jesus Cristo. Esses estarão à esquerda de Jesus Cristo quando ele voltar. Depois da separação do joio e do trigo, aqueles que foram separados como trigos receberão a coroa da vida. Depois da coroa da vida, subirão com Jesus Cristo para a glória. Agora sim, esses estarão salvos e salvos para sempre. Não há quem tire a salvação deles, porque ele está sob o poder de Deus. Então, preste atenção. A volta de Jesus Cristo não vai depender da minha vontade nem da sua vontade. Ele vem de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque ele vai cumprir a última promessa do Pai, que é a sua volta. A salvação daqueles que seguiram a Jesus Cristo até o fim. Aqueles que foram perseverantes. Como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para você ser salvo, você tem que perseverar até o fim. Por enquanto, você está no caminho da santificação. Porque você não pode ser salvo sendo pecador. Você não pode ser salvo com esse corpo impuro, corruptível. Para você ser salvo e salvo para sempre, você precisa ter um corpo transformado, um corpo puro, purificado, um corpo incorruptível. Você precisa seguir a Jesus Cristo para ser mais alvo do que a neve. Aqueles que serão salvos, aqueles que subirão com Jesus Cristo para a glória, esses terão os corpos mais alvos do que a neve. Enquanto nós tivermos esse corpo sujo, impuro, corruptível, um coração maldoso, aí não, meu amigo. Essa historinha de dizer que já estamos salvos, não cola não, viu? Não cola não. Porque se nós estivéssemos salvos, para que serviria a volta de Jesus Cristo? Ele viria aqui fazer o quê? Ressuscitar quem? Já está todo mundo salvo. Então a grande verdade é essa. Jesus Cristo vai voltar. Prepare-se. Deixe essa vida mundana, essa vida cheia de pecados. Deixe a idolatria. Deixe a incredulidade. Seja fiel a Deus e fique com Ele eternamente. Esta é a nossa advertência. Jesus Cristo vai voltar. E agora a nossa palavra de fé e confiança. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Está lá no Salmo 116, capítulo 1, versículo 1. Vamos repetir? Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É uma coisa que nós devemos fazer, temos obrigação de fazer. Amar ao nosso Deus. Porque somente Ele é capaz de ouvir e atender
as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos desejos. Sem a presença de Deus, nada será possível. Sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus Cristo, sem a presença do seu Espírito Santo, não conseguiremos fazer aquilo que pretendemos. Por isso, nós devemos estar sempre aos pés de Deus, rogando a Ele aquilo que nós precisamos, o que está diante de nós como necessidade. Então, a palavra de fé e confiança diz que amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu te pergunto, você ama realmente a Deus? Você não tem nada acima desse Deus Todo-Poderoso? Você reconhece que Deus é divino, santo, soberano e poderoso? Então, se você concorda com isso, se você crê em tudo isso, você é uma pessoa bem-aventurada, tá bom? Vamos sempre colocar as nossas vidas nos pés do Senhor. Não vamos colocar ídolos diante de nós, porque só existe um mediador entre Deus e o homem. Esse mediador chama-se Jesus Cristo. Tá bom? Então, quando você vai pedir alguma coisa a Deus, você coloca Jesus Cristo em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Estamos rogando isso do Senhor. Então, sempre diga isso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador. Nós precisamos da sua presença em nossas vidas para resolver o problema tal. Tá bom? Esta é a nossa oração, é a nossa súplica a Deus. Gente da gente que se liga na gente, a família Holanda, lá em Recife, capital pernambucana, o Eliezer Filho, o Zizo, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, os seus filhos Pablo, Keila e Dário. Um abraço aí para a nossa ouvinte também, a irmã do Zizo, a Gláucia Maria, a Iaiá, conhecida como Iaiá. Iaiá desde pequenininha, vou ter esse nome nela, esse nomezinho carinhoso. Iaiá, Iaiá, e até hoje ficou, né? Um abraço aí para Carol, Gabi, um abraço para as irmãs Silene e Sildani Medeiros, lá em João Pessoa, na capital paraibana. E que a família Holanda continue divulgando o nosso trabalho, esse nosso programa, lá na Veneza Brasileira, lá em Recife, cidade linda, maravilhosa, uma cidade que encanta os olhos de quem a visita, né? Então, um abraço aí para a família Holanda, um abraço para a Sildani, para Silene, aí em João Pessoa. João Pessoa é a capital das praias lindas, né? Principalmente a Praia do Golfinho. Gostei muito da Praia do Golfinho, né? E quando eu for novamente a João Pessoa, se Deus permitir, eu não vou deixar de dar uma chegadinha lá na Praia do Golfinho, né? Muito bem. E como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e toda a sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Recebam um abraço carinhoso de todos nós que fazemos o programa 100% Gospel.
aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Então, para vocês que estiveram conosco até agora, nosso muito obrigado e que Deus te abençoe.